Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Obrigado, Raul, obrigado pelo convite, pelo privilégio de estar aqui essa noite. E ficou meio difícil agora de pregar depois, né, que o Daniel vem e derrama assim. Eu acho que eu só vou orar, gente. Eu acho que é só o que eu vou fazer. Acho que eu só vou orar. Obrigado, Michele. Mas graças a Deus por isso. É tão gratificante a gente ver os nossos filhos servindo. É tão gratificante ver os nossos filhos consagrando a vida deles nas mãos do Pai. E isso a gente vai percebendo à medida que eles vão caminhando. E o meu coração da Cleusa se enche de gratidão por aquilo que Deus tem feito na vida do Daniel, do Tiago. Hoje é Dia Internacional da Família e eu quero começar apresentando a minha família para vocês. Aí está a foto, a Cleusa, a minha bela esposa. Nós estamos casados há 29 anos. Ano que vem nós fazemos 30 anos de casamento. Daniel, que esteve aqui há pouco, 18 anos, um menino que Deus tem também abençoado na sua vida, na sua jornada. E o Tiago, que tem 14 anos e também já tem servido no reino. E isso é aquele momento que tu controla assim para não chorar, né? Porque é tão bom a gente ver esse movimento de Deus na vida dos nossos filhos. E eu e a Cleusa, nós estamos casados há 29 anos e tem sido uma jornada, assim, incrível. Muitos desafios, mas também muitas vitórias. E eu não tenho, assim, nenhum tipo de receio de afirmar para vocês que grande parte da minha jornada ministerial, daquilo que Deus me construiu enquanto pastor, tem relação direta com a vida da Cleusa. Tem relação direta pela influência dela na minha vida. Por ela ser uma esposa que me confronta, que me desafia, que me estica, porque ela é uma mulher de Deus. E deixa eu dar uma dica para vocês. Antes da gente entrar na mensagem, eu quero dar uma dica. Boa noite para quem está em casa. Que Deus possa te abençoar aí também na sua casa nessa noite. Deixa eu dar uma dica para vocês. Sabe aquele conselho de mãe, assim, para aqueles que estão orando pelo varão, orando pela varoa, orando para que Deus mostre o esposo, a esposa. Sabe aquela dica dos pais? Faz uma listinha das principais qualidades que você quer ter no seu esposo, que você quer ver na sua esposa, e aí ora por isso, e aí você vai lá e começa a relacionar as coisas que você acha importante que o seu cônjuge tenha. Qualidades. Não põe defeito. E eles vêm de brinde, vêm junto. Só põe qualidades. Se você ainda não botou no topo da sua lista um discípulo, que o meu marido, que a minha esposa seja um discípulo, uma discípula de Jesus que ame mais a Deus do que a mim, eu sugiro que você faça isso. Porque é isso que vai fazer um casamento alicerçado na rocha. É o casal amando Deus mais do que um ao outro. É o casal fazendo de Deus o centro da sua união, do seu casamento. Então, se isso não está no topo da sua lista, sugiro que você faça isso. Um discípulo, uma discípula de Jesus, que ame a Deus mais do que a mim. Eu amo a Cleusa, mas eu amo Deus mais do que ela. Ela me ama, mas ela ama Deus mais do que eu. E isso é muito importante. Ok? Feita a dica casamenteira, fecha parênteses. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que tem por título Não se encaixe no sistema. E ela tem por base o livro de Daniel, um texto de Daniel. Daniel foi um jovem que
um jovem brilhante. A gente vai ver isso assim que nós lermos o texto. Um jovem brilhante e que tinha uma carreira muito promissora e teve uma carreira muito promissora. Mas ele não se dobrou ao sistema que ele estava inserido, que era um sistema idólatra, pagão. E para chegar até onde ele chegou, ele não se dobrou a esse sistema. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Não se encaixe no sistema. No último final de semana, nós tivemos aqui o Summit. Quantos vivenciaram o Summit aqui? Quantos estiveram aqui? Foi um evento de capacitação de líderes de alcance mundial e que foi realizado com muita excelência por um time de jovens liderados pelo Raul e pela Cláudia. E foi um evento que certamente causou muito impacto na vida daqueles que estavam e participaram do Summit. Todas as palestras, elas foram muito relevantes. Todas as palestras, elas comunicaram com muita força, elas comunicaram aspectos importantes que devem ser considerados por todos que lideram, em qualquer ambiente, seja na família, seja na igreja, seja em sua empresa. E uma das 3 palestras que eu mais gostei, uma das minhas preferidas, foi a de Devon Franklin. Devon Franklin foi um produtor de cinema, é um produtor de cinema, e que dirigiu filmes, produziu filmes como Superação, Milagre da Fé, Milagres do Paraíso e O Céu é de Verdade, grandes sucessos de bilheteria no cinema. E ele fez uma pergunta durante essa palestra, e que mexeu comigo, que foi a seguinte: que concessões você tem feito para se encaixar onde as pessoas querem? E ele ainda complementou: perdemos a voz quando queremos nos encaixar. Perdemos a voz quando queremos nos encaixar. E essa pergunta bateu forte em mim. Ela bateu forte porque ela tocou justamente em áreas que, nesse momento, Deus está trabalhando na minha vida. Áreas como insegurança. Sim, eu sou uma pessoa insegura. Medo de me expor. Eu tenho dificuldade de me expor. Preservação da imagem. Autoafirmação. Muitas vezes, essas fragilidades me levaram a fazer concessões para que eu pudesse ser aceito em determinado grupo, ou por uma necessidade de autoafirmação. Tudo isso vinculado à raiz nas minhas inseguranças. Preocupado com o que os outros pensariam de mim. Se eu fizer isso, se eu errar, se eu falhar, o que os outros vão pensar? E essa noite eu gostaria de repartir com vocês o meu incômodo. Não posso ficar sozinho nisso, né? Eu preciso repartir com vocês isso. E quero fazer a mesma pergunta que Devon Franklin fez no Summit. Que concessões você tem feito para se encaixar onde as pessoas querem? Como você tem lidado com as pressões para você se manter, chegar até onde você tem chegado? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite. E quero fazer com base na história de Daniel. A Bíblia nos conta a história deste jovem extremamente bem-sucedido, que alcançou posições importantes no governo do país aonde ele vivia, sem, no entanto, fazer qualquer concessão dos seus valores e princípios. Ele não abriu mão
de nada. E a gente vai ver isso na Bíblia, a gente vai ver isso no texto. Abra aí a sua Bíblia, abra o seu aplicativo no livro de Daniel, no capítulo 1. E nós vamos olhar para a história desse jovem que foi deportado para a Babilônia, quando Jerusalém foi invadida pelos babilônios. Mas aquele lugar, numa nação idólatra, numa nação pagã, numa nação ímpia, ele conseguiu manter os seus valores íntegros. Ele conseguiu manter a sua integridade, mesmo diante de todas as ofertas que foram feitas para ele. O texto de Daniel 1, vamos ler do 1 até o 9, diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, e presta atenção agora nessa relação, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que Tu queres ministrar nas nossas vidas nessa noite. E que estejamos atentos e abertos e sensíveis para aquilo que Tu queres fazer em nós através da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. A história de Daniel começa de uma forma muito interessante. Ele estava entre esses jovens que foram trazidos, selecionados para servirem na corte de Nabucodonosor. Agora observem o rigor do processo seletivo. Deveriam ser escolhidos jovens da família real e da nobreza, sem defeito físico, boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servirem no palácio do rei. Eu creio que um currículo desses não ficaria muito tempo disponível no LinkedIn. Certamente alguma vaga apareceria, né? Valmir, Miriam, que lidam aí na vida profissional com essas demandas, certamente estariam contratados pela capacidade, pela habilidade. E ainda depois de selecionados, eles aprenderiam a língua e literatura dos babilônios, comeriam da mesa do rei e receberiam um treinamento de 3 anos para então servir na corte. Agora vamos pensar em todo esse contexto. Daniel, um jovem que tinha entre 16 e 18 anos, quando ele foi levado para a Babilônia. Vindo de uma nação
que havia sido subjugada. Os babilônios haviam invadido Jerusalém e eles agora estavam sendo levados cativos para a Babilônia. Ele foi selecionado entre os melhores do seu povo, com um mentoreamento para a formação em toda a cultura babilônica, com acesso à mesa do rei e os privilégios decorrentes de integrar a corte de Nabucodonosor. Parecia uma daquelas propostas de emprego irrecusáveis. Irrecusáveis. Contudo, havia uma forte convicção no coração de Daniel. Mesmo diante de todo aquele contexto, mesmo diante de tudo aquilo que estava sendo oferecido para ele, ele tinha uma forte convicção no seu coração. Ele manteria a sua integridade e a sua fidelidade a Deus a qualquer custo. Mesmo que isso significasse abrir mão de tudo que estava sendo oferecido a ele, inclusive da sua vida. Ele tomou uma decisão. Daniel 1:8 diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Daniel e seus amigos decidiram, então, não se contaminar. Eles mantiveram uma dieta saudável, apenas com vegetais e água, e ao final de 10 dias, eles estavam mais saudáveis do que aqueles que haviam participado dos banquetes que o rei tinha oferecido. Com água, vegetais, eles estavam melhor alimentados. E Deus honrou a fidelidade de Daniel e seus amigos. Ele diz ali no texto, no capítulo 1, versículo 17, diz assim: a estes 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Daniel tomou uma decisão na sua vida: não se contaminar. Apesar de tudo que estava sendo oferecido para ele, ele decidiu guardar o seu coração íntegro, se manter fiel aos princípios que haviam sido ensinados para ele, fiel aos princípios que os seus pais tinham colocado sobre a vida dele. E ele tomou uma decisão. Ele decidiu não se dobrar diante daquele sistema. Ele decidiu não se dobrar diante daquilo que estava sendo oferecido. E observem a trajetória dele. Pela sua sabedoria, Daniel foi colocado como um dos 3 principais líderes da Babilônia. O rei tinha constituído 120 líderes. E seriam comandados por 3 homens, e um deles era Daniel. Ele se destacou tanto que o rei pretendia colocá-lo à frente de todo o governo do império. Em Daniel 6, 1:3, diz assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Então, mesmo Daniel decidindo não se contaminar, mesmo Daniel decidindo se guardar íntegro e não se dobrar diante daquele sistema, mesmo com essa decisão, o rei olhou para a vida dele e viu integridade, viu firmeza de propósito, viu coragem, viu ousadia,
e confiou a ele um dos 3 cargos mais importantes da Babilônia. Então é possível sim crescer, é possível se desenvolver, é possível alcançar postos elevados, é possível ganhar dinheiro, é possível constituir família, sem se dobrar a esse sistema. Sem aceitar as ofertas que são feitas. Sem aceitar abrir mão dos seus princípios e dos seus valores. Daniel nos dá um exemplo disso. Certamente, quando o rei traz Daniel e coloca ele como um desses 3 líderes, ele despertou o ciúme do restante dos oficiais do rei. O coração deles se encheu de ciúme. Por quê? Porque era alguém que vinha de uma nação subjugada, era um judeu, veio deportado. E como que alguém assim agora chega, conquista essa posição e é elevado a um dos 3 principais líderes da nação? Como que isso é possível? O coração deles se enche de ciúmes. E eles então, eles armam um plano para matar Daniel. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os caminhos que Deus tem te levado, para onde Ele tem te conduzido, as portas que Ele tem aberto para você, saiba que isso pode despertar ciúme de pessoas. E a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que ela é bandida. Ela vai fazer tudo para derrubar vocês. Ela vai fazer tudo para que vocês não cheguem aonde Deus quer que vocês cheguem. Mas é possível sim. É possível sim passar por tudo isso. É possível sim vencer tudo isso. É possível sim alcançar esses lugares sem se dobrar a esse sistema. Daniel conseguiu fazer isso. Ele tinha um propósito no coração dele: de manter a sua integridade, os seus valores, os seus princípios, e não abrir mão deles. Olha o que diz o texto lá em Daniel 6, capítulo 6, versículos 6 a 9. Daniel 6, 6 a 9. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite um decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, para que não possa ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Esse foi o plano que eles armaram. Quem não orar para o rei, orar, se curvar e adorar o rei, e apenas ele, vai para a cova dos leões. E Daniel tinha um hábito. Daniel orava 3 vezes ao dia. Vocês viram que estava sendo colocado para ele? Perceberam? Nós vemos muito isso nos nossos dias atuais. Muito. Ele chegou a uma posição, e para se manter lá, ele teria que se dobrar a outra pessoa que não fosse o único e verdadeiro Deus. Ele teria que adorar a estátua do rei. E o rei não percebeu o que estava sendo armado e assinou o decreto.
E aí a prática de Daniel, que era orar 3 vezes ao dia, agora ela feria o decreto real, porque ele só podia adorar a estátua do rei. Ele não podia mais orar 3 vezes ao dia como ele fazia. A Bíblia não fala se Daniel entrou em crise ou não. Parece que não. Parece que ele estava muito bem resolvido. Bom, se eu tiver que perder o meu cargo, se eu tiver que perder a minha vida, para continuar mantendo a minha integridade e não me dobrar a essa estátua, eu farei isso. Aqui vem a segunda decisão dele. Ele não se dobrou ao sistema. Ele não se dobrou à idolatria que estava sendo proposta para a nação. E ele manteve a sua integridade. Consequência, aonde que Daniel foi parar? Na cova dos leões. No versículo 10 do capítulo 6, diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Consequência, Daniel foi levado para a cova dos leões. É claro que nós conhecemos o texto e sabemos o que aconteceu. Se você ainda não leu a sequência dessa história, faça isso. Veja o que aconteceu. Daniel foi levado à cova dos leões e lá ele foi guardado por Deus. Apesar da sua convicção, apesar da convicção que ele tinha no coração, de que aquilo que ele estava fazendo era o que precisava ser feito, ele não se dobrou e foi para a cova dos leões. O resultado, Daniel 6, 25 a 28. Mais uma vez o rei escreve. Rei Dário escreve mais uma vez: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Daniel foi para a cova dos leões porque ele não quis se dobrar a uma estátua. E o fato dele não se dobrar, o fato de Deus ter guardado a sua vida, fez com que o rei mais uma vez emitisse um decreto, dizendo que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. É isso que acontece quando, apesar do sistema que nós estamos inseridos, apesar de todo o contexto, você não se dobra. Você não se dobra. Deus honra a tua fidelidade. Deus honra a tua integridade. Ele honrou a vida de Daniel. Daniel foi chamado por Deus para fazer a diferença no contexto em que ele estava inserido. Deus usou os dons e talentos colocados na vida de Daniel para liderar uma nação pagã, liderar uma nação idólatra. E o exemplo de Daniel, Deus quer usar os teus dons e os teus talentos para liderar nessa sociedade, para influenciar essa geração e para marcar a presença dele no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, dessa loucura toda que está estabelecida. Deus quer fazer de você esse agente de transformação.
assim como ele fez com Daniel. Ele tem dado a muitos de vocês boa formação intelectual, conhecimento, dons, talentos, habilidades, capacidade de liderar. Tudo isso Deus tem derramado sobre a vida de muitos aqui. E isso pode despertar o interesse de empresas, de outros segmentos da sociedade. E para contar com esses talentos, eles fazem muitas ofertas. Eles fazem muitas ofertas. E que podem até encantar os olhos. Podem até ganhar o coração. Mas a pergunta que eu faço é: a que custo? Quais as concessões que devem ser feitas para se encaixar nesse sistema? Quais as concessões que você tem feito para se encaixar nesse sistema? De quais valores você precisou abrir mão para se manter onde você chegou? Muitos se dedicam intensamente para construir uma carreira profissional, alcançar reconhecimento, ganhar dinheiro. E eu quero deixar bem claro que não tem nada de errado com isso. Nada de errado. Agora, a questão que a gente precisa pensar é: isso é mais importante do que estar na presença do Pai e fazer a sua vontade? Que lugar essas coisas têm ocupado no teu coração, na tua vida? Deus tem chamado cada um de vocês para uma missão. E muitas vezes tem dado propósitos específicos para cada um. Agora, se você ainda não sabe o teu propósito específico, se você ainda não sabe, eu quero te pedir que você assuma aquele que está registrado em 1 Pedro 2,9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você ainda não sabe o teu propósito específico, assuma esse propósito. Esse propósito. De com a tua vida, com a tua influência, com os teus relacionamentos, fazer parte dessa geração que vai manifestar o reino de Deus por onde quer que ande. Deus tem colocado vocês em muitos lugares que a minha geração não chega. Escolas, faculdades, empresas, lugares que nós já não acessamos. Eu tenho 52 anos. Agora, vocês acessam esses lugares. Vocês estão ingressando em muitos ambientes. E lá Deus tem chamado vocês para serem agentes de transformação. Para serem agentes que vão influenciar naquele ambiente que vocês estão. E aqueles que serão influenciados vão influenciar outros, e outros, e outros. E o amor de Cristo vai sendo espalhado, vai sendo derramado. Não deixe que as luzes deste mundo tirem a tua atenção deste propósito. Não abra mão dos teus valores. Jamais. Jamais. Não abra mão dos teus princípios. Não perca o foco da sua principal missão: glorificar a Deus com a tua vida.
É para isso que Deus tem nos chamado, é para isso que Deus tem te chamado. Para que a gente glorifique a Ele com as nossas vidas. Deus tem nos proporcionado, como igreja, muitos ambientes nos quais vocês podem exercer essa influência sobre a vida de pessoas, usando dons, usando talentos, para crescerem juntos no relacionamento com Ele e uns com os outros. E um desses ambientes que Deus tem nos proporcionado como igreja são as células. As células são um ambiente onde vocês podem exercer aquilo que Deus tem colocado nas mãos de vocês. Nós definimos células como um grupo de pessoas que se reúnem em casas para crescerem juntas no amor a Deus e ao próximo. Nesses encontros nós estudamos a Bíblia, oramos uns pelos outros, comemos juntos, adoramos a Deus e assim desenvolvemos vínculos de amizades preciosos. E ainda nós temos a oportunidade de levarmos outras pessoas a vivenciarem essa experiência em nossas casas, compartilhando o amor de Cristo com aqueles que ainda não o conhecem. E como Raul disse, hoje nós vamos ver um momento muito especial juntos, que é o relançamento das células jovens. O relançamento das células vai ser um tempo onde nós vamos começar a ampliar a influência que Deus tem dado a cada um de vocês. E eu quero, nesse momento, eu quero chamar para subir aqui os líderes que vão liderar essas células. E quero que vocês recebam com um forte aplauso aqueles que eu vou chamar. Eu vou chamar o Misael, eu vou chamar a Vanessa, eu vou chamar o Gabriel, a Duda, o Caio, a Rebeca, o Fabiano e a Claudiana. Vou pedir também para o Raul, para a Claudinha chegarem aqui. Vou pedir para a Cleusa também subir aqui. Agora, se vocês ainda não viram, não conhecem pessoalmente, a minha esposa vocês conhecerão. Aquela jovem que vem chegando ali. Vamos guardar distância, por favor, distanciamento, máscara. Eu vou ficar sem máscara porque eu preciso falar. Não, vem aqui, eu quero te apresentar para as pessoas aqui. Pode ficar aqui. Esse é o time de líderes que Deus tem desafiado para liderar as 4 células. Depois o Raul vai explicar como que isso vai acontecer. Mas eu quero deixar um último desafio para vocês. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo. Não fique de fora do mover de Deus, porque Ele está fazendo algo muito especial nesse lugar. E Ele quer ampliar a influência de vocês para os bairros, para as casas, para as universidades, para as escolas. Ele quer ampliar aquilo que Ele tem feito aqui. E as células são uma ferramenta para isso. Vocês são uma resposta de oração para esse tempo. E obrigado pelo coração de vocês de aceitarem esse desafio. O desafio que eu quero fazer é: comprometa-se, envolva-se, conecte-se a uma célula. Não dedique essa fase da tua vida apenas para perseguir teus sonhos e teus planos. Porque é muito fácil a gente fazer isso. É muito fácil nós olharmos para o futuro, termos planos, termos sonhos. Isso é legítimo e devemos fazer isso. Mas não é apenas isso. Não é apenas isso. Submeta a Deus. Cada um dos teus planos.
Dedique a Ele toda a tua capacidade, toda a tua inteligência, toda a tua força, toda a tua disposição. Não abra mão dos seus valores para se encaixar num sistema que se opõe frontalmente àquilo que Deus tem ministrado na sua palavra em nossas vidas. Eu quero orar com vocês agora. Quero orar com jovens que, nessa noite, querem tomar a decisão de não se contaminar com os manjares que são oferecidos pelo mundo. Que não querem se dobrar a esse sistema, mas querem se colocar como agentes de transformação no ambiente em que estudam, trabalham, vivem, para nestes lugares serem uma influência para levar outros ao conhecimento da verdade. Se você quer estar nesse time, eu queria que você ficasse em pé agora, para nós orarmos juntos. Amém. Amém, Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, porque é a Tua palavra, Senhor, que nos confronta. É através dela que nós temos revelação da verdade. É através dela que nós temos, Pai, a revelação do Teu Espírito sobre aquilo que Tu queres fazer em nossas vidas. E nessa noite nós fomos desafiados pelo Teu Espírito a nos posicionarmos diante de uma sociedade corrupta, idólatra, e que se opõe frontalmente aos Teus valores e princípios revelados na Tua palavra. Eu quero orar pela vida desses jovens, Pai, para que eles se levantem como agentes de transformação nesse tempo. Para que eles se levantem, Senhor, lá no seu local de trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que eles estejam. Eles sejam, Pai, agentes para levar o Teu amor e a Tua graça a uma geração que está perdida, que está sem rumo, que está desnorteada. Mas Deus tem procurado respostas e nós temos as respostas, Pai. É Jesus. É Ele em nós. É a resposta que nós precisamos levar, Senhor, para cada um desses lugares. Então, Pai, nos ajuda. Ajuda cada jovem a firmar um compromisso contigo, de te buscar intensamente, Senhor, para que as suas vidas sejam impactadas e impactem onde quer que eles estejam, Senhor. Que eles mantenham a convicção de não se dobrar a esse sistema. Que eles mantenham a convicção de não se contaminar com esse mundo. Mas que eles possam, Senhor, a cada dia entregar as suas vidas a Ti, em rendição, em gratidão a tudo que Tu tens feito por eles, Pai. Por isso nós celebramos essa noite. Obrigado pela vida desses líderes. Obrigado por essas células que nós estamos constituindo hoje. Porque são lugares onde o Teu reino vai ser, Senhor, manifestado nessa terra. Obrigado pela vida do Raul, da Cláudia, de todo o time que caminha com eles, Pai. Porque eles têm abençoado, Senhor, a vida da Tua igreja. Continua dando sabedoria para eles. Continua dando força, ânimo, disposição, para que eles continuem servindo com amor e abençoando ainda muitas e muitas vidas, Pai. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, Raul? Contigo, meu querido. Você pode dar uma salva de palmas para esses pastores incríveis que estão aqui. Obrigado, pastor, por essa palavra sensacional. Acho que ministra nosso coração. E vocês nos estão ajudando a colocar, né, um alicerce, né? Um alicerce. Amém. Do que Deus vai construir. Amém. Que a gente possa olhar para trás, né? E olhar como todos eles transformaram a vida de cada um deles para a glória de Deus. Você pode dar uma salva de palmas a esse Jesus? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por tua vida, pastor. Gente, que palavra, né? Que palavra, né? Somos Levi,
com o coração do Daniel. Somos Levi com o coração do Daniel. E hoje estamos colocando mais um alicerce em nosso ministério. Estes são os líderes sobre os quais o Senhor vai construir o que eu acredito é um grande movimento celular juvenil na nossa igreja. Você acredita nisso? Então eu quero apresentar esses líderes, né? São 4 células, mas eu sei que o Senhor vai multiplicar essas 4 células. Então eu vou apresentar um por um. Eu quero que você dê uma salva de palmas a esse Jesus pela vida deles. A primeira célula que eu vou apresentar para vocês é a Duda e o Gabriel, são os líderes. Pode dar uma salva de palmas para ele. São essas 2 garotas aqui, futuros psicólogos da República do Brasil. Essa é a psicocélula, a psicocélula, algo assim. Futuros profissionais, né? Eles vão ter o privilégio de acompanhar toda essa galera que vem de Amontoado. Todos esses jovens que fizeram a transição e falaram: Raul, cadê minha célula? Bom, agora você tem uma célula. Se você tem entre 18 e 19 anos, e você já fez a transição do Amontoado, eles 2 são seus líderes. Eles 2 são seus líderes. Agora você está um pouquinho mais velhinho. Vamos lá. Um pouquinho mais, né? Os seus líderes, se você tem entre 20 e 24 anos, é a célula Enjoy do Caio e da Rebeca. Gente, eu tenho muita expectativa com essa célula. Eu falei para a Rebeca: Rebeca, essa célula tem que ter o teu coração e a mente do Caio. O Caio é físico, gente. Então imagine, com o coração da Rebeca. Eu tenho muita expectativa com essa célula. Pela família deles 2, pelo que eles significam em nosso meio. E eu sei que de aqui vão sair muitos evangelistas para a glória de Deus. Muitos evangelistas para a glória de Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso. Mas você vai ficando um pouquinho mais velho, né? Então, se você tem entre 20 e 24 anos, essa é a sua célula. Você vai procurar esses líderes. Mas se você tem entre 25 e 29 anos, você está assim, né? Você vai ter 2 líderes maravilhosos: o Misa e a Vanessa. Se você tem entre 25 e 29 anos, você vai fazer parte dessa célula, que não vou falar o nome porque meu inglês é muito ruim. Mas esse casal tem propósitos grandes para a glória de Deus. Eles são noivos. E eles se vão a casar sendo seus líderes. E vão a crescer com vocês. Aqui tem chamado especial de parte de Deus. Estes 2 têm o poder de influenciar para a glória de Deus a sua vida. Conhecer este casal vai te ajudar a caminhar nessa etapa da vida, dos 25 aos 29 anos. E Deus se vai glorificar, porque tudo o que eles fazem é para a glória de Deus. Pronto, acabou. Temos mais um grupo, porque os porto-alegrenses gostam de casar-se jovens. Os gaúchos gostam de casar-se jovens, né? Então tem uma turma que está entre os 20 e os 29 anos, que está casada. E nós queremos ter um lugar para ti. E o privilégio de dirigir essa célula, esse grupo, é do Fabiano e da Clau. E essa célula se chama A3D. Pode dar uma salva de palmas para Deus por isso? Essa galera que está aí, essa família que está aí, gente, vai caminhar com todos os que estejam casados sem filhos, tá bom? Raul, mas eu tenho filhos. Legal, vamos a tomar seus dados e vamos a conectar com uma célula na semana. Mas estes são casais jovens sem filhos. Então você que está casado, que tem essa bênção na sua vida, esses são seus líderes. Um casal incrível que o Senhor está preparando para coisas maiores.
Gente, estos são nossos líderes. Estos são os seus líderes. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vamos a orar por eles. Pode ficar em pé, estenda suas mãos aí. Vamos a orar por eles, vamos a consagrar. Eu acho que Deus vai fazer coisas maravilhosas com a vida de vocês. Pai, obrigado porque Tu és um Deus bom. Obrigado porque hoje estamos colocando um alicerce. Obrigado, Senhor, porque o Espírito do Daniel, Tu Espírito Santo, o Espírito que pousou do Daniel, é o mesmo Espírito que está aqui. Senhor, que eles não se possam dobrar, que seus joelhos não se dobrem neste mundo, que seus joelhos se dobrem na Tua presença. Senhor, dá capacidade, unção, talento, discernimento, coração, mente bíblica. Dá para eles tudo o que eles precisam para liderar esta juventude, para liderar a próxima geração. Que privilégio, Pai, é liderar a que vai ser Tua igreja pelos próximos 10 e 20 anos. Senhor, abençoa cada vida, cada família aqui representada. E Senhor, nos faz crescer em espírito e em verdade, para a Tua glória. Que a nossa missão seja amar-te a Ti, amar o próximo e proclamar Jesus para a glória de Deus. Em nome de Tu Filho Jesus Cristo. Amém.